Olá, meus amigos. Meu nome é Gelson. Hoje estarei com vocês no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na Seara do Mestre. Tá? Vamos trazer o estudo dessa noite como cuidar do corpo e do espírito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. E retrata o seguinte item: Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Quantas vezes nós nos dedicamos ao equilíbrio do corpo e do espírito? Quantas vezes nos pegamos estudando os evangelhos, ou até mesmo nutrindo o nosso corpo de maneira adequada, de maneira correta, tendo conhecimento hoje dos materiais, da prática que são exercidas as consequências ali, levando a nós a doenças, a fadiga extrema, sem sequer nos preocupar com a questão espiritual ou até mesmo a questão de manutenção. Vamos enxergar aqui dois modelos distintos. Entre eles, os ascetas. Os ascetas são aqueles que cuidam do espírito, ou seja, eles estão em prece contínua, sem se ligar a mais nada. Acreditam que o que deve ser levado em consideração é apenas a questão espiritual, descartando qualquer possibilidade de manutenção orgânica. Eles vivem no limite dos órgãos. E também tem os materialistas, que são a oposição dos ascetas. Estão ligados diretamente aqui a tudo que se diz respeito ao progresso material, mas esquecem também de cuidar do espírito. O Espiritismo veio trazer a nós uma grande oportunidade de manter o equilíbrio entre esses dois modelos. E aqui ainda nesse estudo, eles relatam o seguinte fato: ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão? Onde então a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Nós vivemos morno, como diz aqui o estudo, diante desses dois modelos, indiferentes muitas vezes, fazendo alguma prece ou outra quando estamos em apuros, ou até mesmo manutenção do corpo conforme a possibilidade, sem sequer nos proteger. Estamos diante aí de diversas tecnologias, diversas situações que podem nos levar ao futuro, que estão aí propiciando uma vida melhor. Mas será que usamos de forma inadequada? Quantas vezes julgamos aí os jovens que nós passamos a ver aí com os celulares, obstinados aí a ficar somente no celular, deixando de lado a família, nos revoltamos com isso e com toda razão. Cadê o equilíbrio nisso? Será que estamos prontos a lidar com as diversidades do mundo? Sabemos que a natureza, ela não espera muito. Ela age conforme a sua necessidade própria. E a necessidade está na questão planetária, na evolução das espécies, nas condições do próprio organismo geral, que é o tempo, a temperatura, as condições exatas para o progresso surgir. E aí ainda pegamos aqui, dentro do Evangelho, que nos diz: Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido,
pelos acidentes que causa. Quantas vezes culpamos a situação de terceiros, ou até mesmo a questão espiritual? Eu não tenho isso, me esforço. Será que nós nos esforçamos da maneira adequada? Será que temos, não foi proporcionado a nós toda a situação para que possamos passar por cada prova? Se nós atentarmos a todas as passagens de nossa própria vida atual, vamos perceber que tivemos todas as possibilidades de ter uma vida cada vez mais adequada, mas negligenciamos, deixamos passar oportunidades. Quando somos jovens, falamos, temos toda a vida pela frente. Quando estamos mais velhos, falamos, eu não tenho mais forças. Eu já não tenho mais condições de fazer isso. E qual seria o momento certo? O momento certo é o momento atual, é o momento que nós estamos aqui. Estamos vendo isso nesse momento. Olha só, estamos, a maioria de nós, em nossos lares, seguros, e ainda assim vemos dele como se fosse uma prisão. Será que nós estamos vendo da maneira correta, do lado certo? Olhamos as tecnologias aí, e hoje grande parte de nós temos acesso a ela. Olha que bênção, como Deus foi preparando as coisas. Hoje o pobre e o rico têm condições de ter um celular. Indiferente do poder de processamento, sabemos que todos eles têm a capacidade de se comunicar. E é através dessa ferramenta que estamos falando hoje, que estamos desfrutando do Evangelho, que estamos conseguindo falar com nossos familiares de maneira segura, de poder dar uma palavra amiga. E se não fosse essas tecnologias na qual marginalizamos? Mas isso aí veio para estragar. Olha como não. O acaso não existe. Se hoje estamos preparados, se nossos filhos, nossos netos, se hoje temos condições de maneira de manusear esses equipamentos, isso é uma bênção que Deus colocou. E devemos agradecer a Ele. Jamais poderíamos ter essas condições se não fosse assim. E eu gostaria de trazer a vocês aqui também um material que alguns amigos têm postado, até que eu achei muito bacana, que se trata da Revista Espírita de 1865, de novembro exatamente, e fala do Espiritismo e a cólera. Eu vou passar aqui para vocês o texto e depois comentamos. Kardec faz a seguinte pergunta aos irmãos espirituais. Quem quer que tenha lido e meditado nossa obra O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e, sobretudo, o capítulo sobre o temor da morte, compreenderá a força moral que os espíritas aurem em sua crença, diante do flagelo que dizima as populações. Segue-se daí que devam negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça ante o perigo? Será que nós temos, através do conhecimento do plano espiritual, será que nós, sabendo que o mundo, que vamos ter outras oportunidades de reencarnação, será que nós não podemos negligenciar isso e sair por aí na rua tentando acalentar as pessoas, levar a ela o Evangelho que nós tanto falamos? Será que dessa forma não seria mais apropriado? E se outra? Eu já ouvi até irmãos falando, se tiver que morrer, quem tiver no plano de morrer agora vai morrer. Será que é isso mesmo? O que os espíritos responderam? Vamos ver aqui. De modo algum, tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência, uma higiene racional, porquanto não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem, para elas se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais.
Se buscam prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do velho homem e adquirir mais soma de méritos para a vida espiritual. Isso prova aqui, deixa bem claro, que a preservação é o caminho. E nosso exemplo é mais que tudo. Temos que ser o bom exemplo, nos preservando, levando aos irmãos esse cuidado. Não negligenciar isso seria o verdadeiro suicídio. Não nos enganemos, meus amigos. Deus está conosco. Estaremos passando por uma prova difícil, como vemos aí nas TVs, nos povos. Mas não se preocupe com isso. Façamos nossa parte. Vamos seguir irradiando o amor. É isso que é importante para nós nesse momento. É o amor que Jesus tanto nos trouxe, que vai nos mostrar o verdadeiro caminho. Muitos, infelizmente, vão passar por algumas provas que nós nem podemos imaginar. Mas com fé, com perseverança, acreditando realmente em Jesus, no que Ele foi o caminho, Ele é o nosso caminho. Não nos enganemos quanto a isso. É Ele o nosso caminho. Não sou eu, nenhum outro é o caminho. E através desse esclarecimento que nós vamos tendo durante todo esse período de estudo, vamos vendo a importância de estarmos aqui diante de todos, diante de tudo, fortalecendo, acalentando nossos corações, vendo através do básico, do necessário, comprando aí, abastecendo nossos suprimentos de maneira adequada, lembrando que sempre vai estar aí os serviços básicos, se Deus quiser, vão continuar sendo, e nós vamos passar por isso de maneira tranquila e organizada. Vamos sofrer, talvez, mas vamos sofrer confiantes de que nós estaremos aqui no bom combate. Estaremos aqui preparados para acalentar uns aos outros, como os irmãos da Seara do Mestre, como os irmãos aí de outras casas, de outras instituições. Entre em contato com eles através das redes sociais, através do WhatsApp, de outras ferramentas aí que estamos conhecendo até agora, mas não percamos a fé. Não fique só, tente entrar em contato com o irmão próximo. A solidão talvez seja o maior empecilho que vamos ter que suportar. Vamos passar problemas sociais, problemas econômicos, e de fato, isso vai acontecer. Mas o preservar a vida nesse momento é o nosso maior desafio, é o nosso maior lema. E é passando por esse desafio, nós vamos nos reconstruir. Já vimos as guerras que passamos, países devastados, como a Europa, a praga que passou pela Europa devastou ela e ela se reconstruiu. A Alemanha, depois da guerra, foi destruída e se reconstruiu. Nós também vamos nos reconstruir com calma, com serenidade, mas agora é momento de passar por essa prova. Vamos passar uma prova de cada vez. Não vamos ficar pensando no que vai vir por frente. Vamos passar com tranquilidade, com amor ao próximo, levando a todos os corações o nosso amor, como Jesus nos pediu. E é esse o caminho. Eu vou deixar aqui para vocês mais uma parte aqui do Evangelho, que Jesus e todos nós conhecemos muito bem, que é: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha, meus irmãos, ficar em casa hoje é a nossa maior prova.
Vemos aí as reclamações, ainda mais dos jovens, daqueles que são mais agitados. Ah, como é difícil ficar em casa sem fazer nada. Mas percebemos aí que conseguimos fazer muitas coisas em casa. Ela até se torna agradável. É só procurar os afazeres que ficaram aí para um posterior momento. Hoje é o momento. Vamos fazer as manutenções internas em nossos lares, com segurança. Vamos conversar mais com aqueles que estão próximos de nós. Vamos entrar em contato constante com os nossos irmãos aí de caminhada. Vamos acalentar aqueles que conhecemos, que passam por provas. É um momento de muito delicadeza associarmos aqui o Evangelho de Jesus, porque ele é brando. Então é tão brando que a nossa prisão é o nosso lar. A nossa prisão hoje é o lugar mais confortável no qual sempre nos recolheu no final do dia. Como poderemos ver isso como uma prisão? Jamais. Jesus está à frente de tudo e estará também nos amparando. Confie, siga em frente. Nós estaremos todos aqui a fim de que, a qualquer momento, isso passará. Estaremos sorrindo uns com os outros, agradecendo novamente a Deus, vendo o jugo dele, como é leve. E nós estaremos diante de um novo amanhecer. Que possamos todos ter o mérito necessário para passar por isso. Não esqueçamos aí, meus irmãos, de que um dia de cada vez, e se não for hoje, estaremos próximos na outra encarnação. A vida nunca acaba, nunca cessa. Então, dessa maneira, quero encerrar aqui com uma prece. A prece que une a todos, a prece dominical, no qual Jesus nos ensinou quando esteve entre nós, que pode trazer um pouquinho de conforto e de que, alguma forma, todos nós, seja de qual doutrina for, estaremos fazendo um só coração. Peço a todos que cerrem um pouco seus olhos, abrandam seu coração e peçam humildemente ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus, assistam seus filmes favoritos, leiam seus livros, estudem, compartilhem amor e jamais esqueçam do Mestre, pois Ele está em cada um de nós ofertando o seu amor. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.